transferir o capital das experiências. Queridos pais, vocês viram na aula anterior que o excesso de presentes gera mendigos emocionais. Jovens, crianças que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Agora vocês precisam avançar para entender que o melhor dos melhores presentes é dar o que você é dar ou transferir o capital das experiências. Muitos pais, ao longo da sua história, são distribuidores de regras de comportamento. Eles apontam frequentemente o que é certo e errado. Eles veem atitudes inadequadas dos seus filhos e intervêm imediatamente. Quando eles passam por dificuldades, por crises, eles rapidamente dão um conselho e nada mais acontece. Como se o seu conselho, a sua intervenção breve e superficial fosse suficiente para biografar uma janela light duplo P, duplo poder, poder de libertar agora e poder de ser lida e relida e se transformar na expressividade de uma característica nobre de personalidade. Por exemplo, um filho que é tímido e inseguro, o pai percebe que ele travou a sua mente numa situação onde se exigia uma resposta e, posteriormente, quando o pai vai intervir, fala: você não pode ser tímido, garoto, você tem que ser mais forte, mais seguro. Ou seja, pai e mãe dão conselhos rápidos, querem impulsionar a personalidade dos filhos, achando que simples atitudes são capazes de mudar o complexo mundo do planeta mente. Ou quando o filho teve uma atitude agressiva, fez uma exigência absurda e o pai dá uma bronca, uma crítica, acha que aquela atitude dele é salvadora da pátria, é capaz de ser registrada no córtex cerebral para modular os complexos fenômenos que alavancam o processo de formação da personalidade. Lê do engano. Aliás, somos muito imaturos, até emocionalmente infantis, quando não percebemos que a mente dos nossos filhos é mais complexa que o planeta Terra, com bilhões de itens, fenômenos. A mente dos nossos filhos é um mundo a ser descoberto. Lembre-se que há 4 fenômenos que lê a memória e constrói cadeias de pensamento sem autorização do eu. Fenômenos esses importantíssimos e que não foram estudados no passado. O primeiro fenômeno, inconsciente, que auxilia o eu na tarefa de dirigir a aeronave mental. Gatilho da memória. Então, quando o pai dá uma bronca, uma crítica, detona o gatilho em milésimos de segundo, abre uma janela killer. Se a tua atitude foi deselegante, não generosa, a janela killer faz com que a âncora da memória feche o circuito. E naquele momento, o seu filho ou a sua filha não consegue entender, assimilar a sua bronca. Pelo contrário, vai considerar uma invasão da privacidade deles. Ao invés de libertá-los, você se torna mais um carrasco. E, por fim, o alto fluxo vai ler e reler a memória desse filho, consequentemente, vai fazer com que aquele núcleo traumático se expanda, encarcerando a mente daquela criança ou daquele adolescente. Por isso, queridos pais, a melhor maneira de você educar seu filho é transferir o capital das experiências, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Muitas vezes, queridos pais, eu chamei as minhas filhas e no momento em que elas falharam, erraram, eu falei das minhas lágrimas para que elas pudessem aprender a chorar as delas. Falei das minhas dificuldades, por exemplo, no ensino médio. Eu era um aluno desconcentrado, sem motivação, um aluno que não tinha deleito do prazer de aprender, como Platão preconizava. E isso era um defeito meu como estudante. A escola não era um restaurante para nutrir a minha mente, a minha personalidade. Era um ambiente para mim chato, entediante. E eu disse para elas que quando eu fui me preparar para o vestibular da medicina, tive que estudar 12 ou 14 horas. Estudei muito
para conseguir atingir o meu sonho, o meu objetivo de se tornar um médico e depois um pesquisador, um pensador e também um psiquiatra. Então elas entenderam os meus desafios. Eu transferi para ela o capital das minhas experiências. Falei de períodos em que era alienado e irresponsável, porque eu queria que elas entendessem que também elas teriam momentos onde não fossem tão responsáveis e que não tivessem medo de falhar, mas transformasse sim suas falhas numa oportunidade única para crescerem e para se reinventarem. Também falei de momentos tristes da minha história, por exemplo. E elas também vivenciaram esses momentos tristes e conversamos prolongadamente sobre isso. Quando minhas filhas tinham poucos anos de idade, o meu irmão, que tinha 2 filhos, que era como filhos meus, eu os beijava todos os dias, e eles e a sua esposa foram num clube, junto com um amiguinho, e no retorno, infelizmente, o carro sofreu um acidente e pegou fogo, e nós perdemos a esposa, o amiguinho, e perdemos os meus 2 sobrinhos. Reitero que eu os sentia como se fossem meus filhos. Me lembro até hoje que eu brincava com um deles, que era novinho, tinha 3 para 4 anos. Você não vai dar um beijo no titio, não. E ele vinha e me dava 2, 3 beijos, porque sempre fui um pai e um tio muito amoroso. E agora, as minhas filhas perderam, não um primo, 2 primos, perderam como se fossem 2 irmãos. E eu me lembro que a Claudinha, a mais nova, tinha uma foto deles debaixo do travesseiro. E eu descobri aquela foto e comecei a conversar com eles sobre as perdas, sobre os dramas da vida. E disse para elas que a vida é um grande texto e a morte deveria ser encarada não como um ponto final, mas como uma vírgula, para que o texto pudesse ser continuado, para que o texto pudesse continuar a ser escrito na eternidade. E eu abraçava e conversava com as minhas filhas e falava sobre as dores delas, as angústias delas. E eu também não tinha medo de chorar, não tinha medo de mostrar que eu era um ser humano. E disse para elas que a melhor maneira de honrarmos quem perdemos não é se deprimindo, não é se martirizando, se culpando, nem é nos considerando pobres, miseráveis, sem sorte, mas sendo mais feliz, gritando no silêncio da mente: por amor a você que eu perdi, eu vou ser muito mais feliz. E por amor a você, eu vou dar o melhor de mim para que a sociedade seja mais feliz, generosa, para que a sociedade possa apostar na vida e não ser autodestruída. Então, eu estimulava as minhas filhas com as minhas lágrimas e com a minha experiência para não ter medo da vida, terem medo sim de não vivê-la de maneira intensa, sábia e inteligente. E também fiz isso com meu irmão, que perdeu toda a sua família, com os meus pais, com todas as pessoas que estavam ao meu redor. Aliás, eu os trouxe todos para ficar um mês dentro de casa. Meus irmãos, seus filhos, meus pais. E era uma fazenda, era um lugar agradável, tinha vários espaços. E ali, no meio de lágrimas e dores, nós tivemos a oportunidade de escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Eu transferi o capital das minhas experiências, não apenas como psiquiatra, mas como ser humano e como um pensador dessa área tão complexa. Como o nosso eu deve e pode dirigir o nosso script, como nós deveríamos usar ferramentas de gestão da emoção para não se curvar à dor e não se destruir diante dela, mas escrever os capítulos mais importantes nestes momentos mais cálidos e difíceis. Transferir o capital das experiências é muito importante, mas talvez 90% dos pais ou 99% dos pais nunca falaram das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles.
Nunca falaram das suas derrotas e dos seus fracassos, têm até medo de abordar este assunto porque acham que vão perder a sua autoridade, sem saber que a verdadeira autoridade nasce pela admiração e não há amor sustentável se uma pessoa não admira a outra. Se o seu filho não te admirar como ser humano, não espere que ele te ame, você, pai e mãe, de maneira sustentável e inteligente. Primeiro, você tem de transferir o capital das suas experiências. Sai com um só, ou sai com todos os seus filhos e fale dos dias mais tristes da sua história, para que eles entendam que a vida é um espetáculo único. Mesmo quando o mundo desaba sobre nós, nós podemos, no próximo ato, esperar uma bela cena. Nós podemos, depois da tempestade soturna, vivenciar o mais belo amanhecer. Bom, e não apenas falar das suas derrotas e das suas lágrimas, mas também reconhecer diante do seu filho ou da sua filha que você é um ser humano. Vou dar um outro exemplo. Minha filha mais velha, a Camila, que hoje dirige o programa Escola da Inteligência e tem debaixo dela mais de 50 psicólogos e que treinam mais de 8.000 professores, que vivencia o programa de gestão da emoção para crianças e adolescentes. Quando ela tinha cerca de 13 para 14 anos, ela me chamou de lado e falou: papai, você dá tantas palestras, conversa com tantas pessoas, mas ultimamente você não tem dialogado comigo. O que você faria, pai ou mãe, se você errasse numa área que são especialistas? Nossa atitude, frequentemente, é se defender. E toda pessoa que defende-se em excesso, ela é imatura, ela não consegue corrigir suas próprias rotas, ela não se recicla. Se defender é importante. Defender-se em excesso indica que nós nos colocamos como seres humanos acabados, perfeitos, e não como seres humanos em construção. Eu cheguei diante da minha filha, olhei nos seus olhos, que estavam lacrimejando, e pedi-lhes sinceras desculpas. Eu poderia dizer: estou dando tantas conferências no país, fora do país, para ajudar as pessoas. Estou trabalhando pelo seu futuro, mas eu me silenciei e pedi desculpas para elas. Você tem razão, minha filha. Por mais que o papai tenha tantas atividades, o importante não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade de tempo que eu passo com você. É a quantidade de experiências que eu transfiro para você. E abracei ela, senti o seu coração pulsar no meu peito e segurei na sua mão, e era uma noite estrelada, e eu pedi para ela olhar para o céu. E ela olhou, admirada, e eu falei: escolhe uma estrela. E ela escolheu uma estrela brilhante. Eu lhe disse: de hoje em diante, essa estrela será sua. Mas por que, papai? Ela será um símbolo, filha. Quando você caminhar na vida e no seu céu não houver luz, não tenha medo. Olhe para a sua estrela interior. E mesmo quando o papai fechar os olhos para esta vida, essa estrela estará brilhando dentro de você, dizendo que eu jamais te esquecerei, jamais você estará no rodapé da minha história. E a minha filha, então, entendeu que o pai, no momento em que ele falhou, ele deu aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ele transferiu o capital das experiências. Eu dei toda a segurança do mundo para que minha filha soubesse que ela estava no centro da minha própria história. E nós choramos juntos. E a minha filha nunca mais se esqueceu que o pai lhe deu uma estrela num foco de atenção. Aí depois ela foi fazer intercâmbio no Canadá. E no Canadá ela impactou dezenas de jovens canadenses, chinesas, coreanas, porque os seus pais não trocavam experiências, não transferiam esse capital nobre que o dinheiro não pode comprar. E ela dizia: olha, meu pai me deu uma estrela no momento em que apontei uma falha dele. E elas ficavam fascinadas. Quando ela retornou para o Brasil, dezenas de jovens foram nos aeroportos
e choraram copiosamente, porque minha filha tinha influenciado o processo de formação da personalidade dela. Porque minha filha, que foi educada através da transferência do capital das minhas experiências, conseguia ter sensibilidade, conseguia estimular as suas amigas a fazerem a mais importante viagem que um ser humano pode empreender, uma viagem que poucos arriscam a fazer, uma viagem para dentro de si mesmo. Por isso, queridos pais, vocês estão no curso As Ferramentas de Gestão da Emoção dos Pais Brilhantes. Sejam pais brilhantes, transfiram o capital das suas experiências. Não tenham vergonha das suas dores, perdas e frustrações que vivenciaram no passado. Claro, algumas coisas não deveriam ser contadas, mas há muitas experiências que podem ser contadas para os nossos filhos e podem enriquecê-los muitíssimos, porque estamos estimulando o biógrafo, o cérebro, a construir plataformas de janelas light que preparam o ambiente para que o eu delas seja maduro, resiliente, ousado, proativo, criativo, empático, capaz de se colocar, portanto, no lugar dos outros e também capaz de pensar antes de reagir. Bem-vindos às ferramentas de gestão da emoção para formar mentes brilhantes e emocionalmente saudáveis. Resumo da aula. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é barato. Só aquilo que o dinheiro não pode conquistar é realmente caro. E o caro é em destaque, não as suas broncas, suas críticas, o apontamento de falhas, o manual de regras que você poderia ser. O caro representa as tuas experiências, a tua história de vida. Por favor, fale das suas lágrimas para o seu filho ou sua filha aprender a chorar as deles. Fale das suas derrotas, das suas perdas e dos seus fracassos, para que ele e ela entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para alcançá-lo.